Vamos começar. Boa noite a todos. Podemos começar a nossa live. O Rafael já está aí. Tudo certo? Então, boa noite a todos. Obrigada pela presença de vocês, pelas inscrições que realizaram para a nossa live e obrigada a todos aqueles que estão nos acompanhando pela página do Facebook da Intercom. Esperamos que vocês tenham um bom aproveitamento desse momento. Obrigada, professor Rafael. Deixa eu começar aqui apresentando um pouquinho esse nosso projeto, né, das lives Cátedra Intercom, e aí eu passo a palavra para você, professor Rafael. Pode ser assim? Claro, para a gente claro. começar, né? Então, sejam todos bem-vindos à segunda live do projeto, né, Lives Cátedra Intercom. Esse projeto é um projeto seriado, né, uma série, que essa primeira tem 19 encontros, nós teremos 19 encontros, sempre às terças e às quintas-feiras, neste mesmo horário, em torno de mais ou menos uma hora e meia de conversa, né? De conversa, de exposição, de debate, em torno do tema comunicação, em torno do campo da comunicação. A primeira live foi ao ar na terça-feira, né, com o nosso presidente da Intercom, o atual presidente da Intercom, o professor Giovandro, e hoje, então, nós começamos essa nossa segunda live. Então, a gente está muito otimista, estamos animados, né, com esse projeto da Intercom, nesse momento tão difícil, né, professor Rafael, que a gente está vivendo, né, de isolamento social, de distanciamento social, onde parece que tudo, né, está parado, mas nós estamos trabalhando bastante, né, nas condições que nós temos, e é uma forma que a Intercom encontrou em permanecer com o debate, permanecer com as reflexões no campo da comunicação, né? Porque os congressos regionais, como todos vocês estão acompanhando, eles tiveram as suas datas adiadas, né, suspensas, vamos dizer assim, algumas estão ainda suspensas. Então, é uma forma da gente manter essa aproximação, esse diálogo, esse debate no campo da comunicação. Tá? Então, muito obrigada, vamos aproveitar bem. Qualquer probleminha técnico que tiver, a gente vai conversando aí, mas eu acho que vai dar tudo certo. Então, professor Rafael, muito obrigada por você estar aqui com a gente, né, comigo, nessa conversa, por ter topado o convite, né, professor Rafael, e eu gostaria, então, que você cumprimentasse aí a todos nesse momento. Vamos lá? Claro, Sônia, eu que agradeço pelo convite, pela parceria. A gente conversou bastante para chegar à discussão que a gente vai ter aqui, a conversa que a gente vai dividir aqui com todo mundo que está participando dessa live conosco. Eu acredito que, assim como você, o papel da Intercom, nesses momentos em que a gente precisa repensar as nossas práticas, inclusive comunicacionais, como as que a gente está propondo agora, é fundamental para pensar em tempos de incertezas que nós temos possibilidades ali a traçar, a caminhar. Por isso é tão bacana esse projeto, né? Quero dar as boas-vindas para todo mundo que está participando conosco também, todo mundo que se inscreveu, que quer dividir um pouco daquilo que a gente tem a trazer, a debater aqui, que a gente vai ouvir também as contribuições de vocês nas perguntas. E quero saudar mais uma vez os colegas, todos da Intercom, agradecer pelo convite. Tenho certeza que vai ser um diálogo muito produtivo, muito interessante para todos nós. Ótimo, professor Rafael. Sim, o que a gente deseja desde o início, né, do nosso pensamento desse projeto é realmente, né, ter esse momento aí de diálogo, né, de conversa. Então, para a gente começar o nosso diálogo, né, dessa segunda live, nós escolhemos, eu e o professor Rafael, até porque ele atua, né, professor Rafael, na área, eu também ministrando aulas, né, sobre esse tema, é um dos campos da comunicação que eu acabo atuando. Nós escolhemos aí o tema comunicação gerencial no mundo em transformação. E nós pensamos, tanto esse tema dessa nossa live de hoje, como todos os outros temas que passarão por aqui nesse projeto das lives, né, da Cátedra Intercom, todos eles irão convergir para o tema
central deste ano do Congresso Nacional, né? Que é um mundo em muitas vozes, da utopia à distopia. Então, aproveitando o tema do Congresso Nacional, todas as pessoas que passarão aqui, né, nesses 19 encontros, para discutir a comunicação no campo em que atuam, sempre vão fazer uma convergência para o tema do Congresso Nacional, até para a gente, como a gente costuma fazer nos congressos regionais, né, de ir esquentando, né, o tema, de ir debatendo ao longo do ano, ao longo dos encontros, para chegar lá no Congresso Nacional e ter um debate mais amplo. Então, nós escolhemos esse campo, com esse tema, né, professor Rafael, para a gente trabalhar com ele nas suas práticas profissionais, nas minhas práticas docentes também, e o mundo em transformação. É um tema que é caro para nós dois, né, que a gente fala caro, que a gente gosta de atuar nesse campo. E esse tema da comunicação gerencial, ele nos tocou, né, no mundo em transformação, porque as organizações, neste momento, estão vivendo, como todas as outras situações, os outros contextos, estão vivendo situações muito delicadas, né, no campo da comunicação empresarial, né, na comunicação organizacional e nesse campo da comunicação interna que envolve a comunicação gerencial, né, professor Rafael? Entendendo que comunicação gerencial é aquela comunicação que tem como fonte, né, o fonte é um gestor, é o gerente, é um líder, né, é a fonte mais expressiva dessa comunicação, a aproximação dos colaboradores internos, dos funcionários, promove o diálogo, né, promove a motivação, reforça a identidade da empresa, é uma comunicação integrada, porque a comunicação interna e a gerencial, dentro dessa comunicação interna, ela tem que ser integrada, ela precisa participar desse conceito de comunicação integrada, né, para tudo convergir para o bem-estar dos funcionários e o bem-estar do negócio, o bem-estar da sociedade, né? A organização ela não é isolada, ela está dentro de um contexto. Então, a comunicação gerencial ela tem esse papel de promover essa aproximação, esse diálogo, essa interação entre os departamentos, tanto na forma horizontal quanto vertical, né, que a gente fala que hoje não dá mais, né, os colaboradores internos não se sentem mais à vontade, bem numa organização onde uma comunicação é apenas verticalizada, que vem de cima para baixo, mas querem se sentir parte daquele ambiente, né, professor? Então, essa comunicação é de extrema importância, a comunicação gerencial dentro das organizações, neste momento onde os seus gestores, os diretores, os líderes, eles estão em casa e os seus funcionários também estão em casa, né? E apesar de, fora desse contexto atual que nós estamos vivendo, já ter aquelas ferramentas digitais, né, as ferramentas, as tecnologias que facilitam essa comunicação, mas agora mais do que nunca, né? Então, a gente, quando pensa em comunicação gerencial, a gente também está trazendo, além do conceito, esse momento que nós estamos vivendo hoje, né, professor Rafael? E que eu acho que seria bastante interessante você comentar um pouco para nós, Rafael, desse mundo, dessa transformação, né? Que mundo de transformação é esse, Rafael? É isso mesmo, Sônia. A gente tem percebido que a velocidade de mudanças que tem ocorrido no mundo, ela tem crescido exponencialmente, especialmente no último século, nas últimas décadas, né? Desse século que a gente está vivenciando agora também. E como você bem colocou, é fundamental que a gente enxergue, né, busque olhar para essa comunicação gerencial e a forma como ela hoje está se estabelecendo, porque é a partir da visão e do protagonismo dessas pessoas que exercem cargos de gestão que você tem maior ou menor importância ao papel da comunicação dentro das organizações, seja com os públicos internos, seja também
com os públicos externos, né? Na área pública, nas organizações privadas do terceiro setor. A comunicação, ela assume cada vez mais protagonismo no funcionamento das organizações, na manutenção das relações dessas organizações, hoje e sempre. O que a gente pensou de olhar para esse histórico de transformações e que nos traz até esse momento de hoje, né, transformações cada vez mais aceleradas, olhando um pouco para o passado, olhando um pouco para trás, o que a gente pode dizer é que esse ritmo de mudanças, ele vem se encurtando em termos de espaço de tempo, né, em termos de períodos em que as grandes transformações ocorreram. Então, se a gente for subdividir, vamos dizer assim, as revoluções industriais em 4 grandes períodos, a gente vai ter lá entre 1760 e 1840, a primeira revolução industrial, com a máquina a vapor, a substituição da produção artesanal pela produção fabril. Então, veja que a gente está falando, depois da revolução que a imprensa trouxe para a sociedade, muitos séculos antes disso, a gente está falando de alguns séculos de transformação. E mesmo dentro desse período da primeira revolução industrial, a gente tem aí praticamente um século de transição entre essas transformações de que a gente está falando, né? Da máquina a vapor entrando e mudando um pouco, inclusive, as relações de trabalho, comerciais, a economia e a sociedade de um modo geral. Então, a gente já vai ter o salto para a segunda revolução industrial em 1860, entre 1860 e 1900, quando a gente já começa aí a ter a energia elétrica, o uso do petróleo, sistema de produção taylorista e fordista tomando conta das organizações, especialmente na área privada, né, automação da produção em massa, em linha de montagem. Então, você tem ali uma transformação profunda na sociedade que ocorreu em 40 anos. E, mais uma vez, eu destaco essa questão do tempo, para a gente ter uma noção de quantas coisas estão aceleradas hoje, né? Então, se a gente olhar, Sônia, aqui para a terceira revolução industrial, que a gente já pode pensar aí depois da década de 60 até mais ou menos os 1990, que é quando a informática ganha de vez espaço na sociedade, a comunicação interpessoal e de massa, ela passa a ser vivenciada de uma maneira quase que absoluta na vida das pessoas, né? A internet se desenvolve no seio desse período, então a sociedade do conhecimento começa a se desenhar também nesse sistema, e o sistema de produção ele começa a se flexibilizar em relação àquilo que estava se colocando nos períodos anteriores. Então a gente já tem uma diminuição aí de um século de transição para 40 anos, para 30 anos de mudanças. E aí vem a quarta revolução industrial, a partir da década dos anos 2000, que a gente começa a vivenciar esse processo todo que nos traz até aqui, até uma reunião de pessoas interessadas em um tema em diversos lugares do país, conectadas por meio de uma ferramenta como essa, né? E a gente tem a internet, obviamente, como um eixo motor dessas transformações a partir da quarta revolução industrial, e que também é impulsionada por uma revolução na microeletrônica, né? O Vale do Silício se tornando uma referência nas mudanças tecnológicas, investimentos em robótica avançada, a personificação dos produtos e do consumo da publicidade, isso tudo são transformações que ocorreram do início do século para cá. Então, a gente está vendo, em curto espaço de tempo, transformações profundas, não só nos meios de consumo, na forma como a gente consome os produtos, se relaciona com os meios de comunicação, mas, de uma forma geral, na cultura mesmo, que a gente tem vivenciado na sociedade. Assim. Eu até trouxe alguns exemplos para a gente conversar, pensar, né, o quanto que isso mudou em pouco tempo. A gente tem, por exemplo, o Facebook hoje como uma ferramenta, né, de amplo alcance, em que todo mundo está conectado, mas há 10 anos, em que a gente tinha na Terra 6,4 bilhões de seres humanos, apenas 1 bilhão de pessoas estavam online. Hoje, a escala de crescimento da população
foi bem menor do que a escala de pessoas que estão conectadas. Então, hoje a gente tem 7,4 bilhões de pessoas com 3 bilhões de pessoas com acesso à internet, né? Isso, só para lembrar, a gente não tinha Airbnb, ninguém sabia que um aplicativo como a Uber ia transformar tanto nossas relações de transporte, né, no dia a dia. Então, você vê o quanto de mudanças, né, a gente tem aí dentro de um período curto de tempo. Em 2010, por exemplo, o Facebook tinha 600 milhões de pessoas conectadas mensalmente. Hoje, são 2,5 bilhões de pessoas. 10 anos. Né? 10 anos, se a gente for parar para pensar, assim, 10 anos da nossa vida, aquilo que a gente consegue lembrar, rememorar de memórias, é um espaço curto. Imagina o quanto que já mudou de lá para cá, né? E isso tudo nos mostra que a tecnologia ela é um grande gancho nesse processo que a gente está vivendo hoje. Eu até trago aqui para a memória de todo mundo que está conosco nessa conversa, aí, Sônia, você também, se você for lembrar, há 10 anos, as marcas de celular, de tecnologia que a gente utilizava eram completamente diferentes. Eu adorava o Nokia, por exemplo. Hoje em dia, dificilmente você vai encontrar alguém com um celular da Nokia, né? Porque as transformações elas foram muito grandes, inclusive nesse mercado da tecnologia também. Eu lembro da BlackBerry, que era uma gigante no mercado de tecnologia, né? Os celulares eram pequenos, a indústria de smartphones ela pensava em diminuir o tamanho, né? E a gente está falando de 2007, 2010, daí para frente, cada vez maiores, com designs maiores, porque a possibilidade de uso desses equipamentos foi também se mudando, né? Se transformando junto com essas transformações do mundo. Eu acho que, né, olhando um pouco para esse ambiente organizacional, de que a gente está falando aqui, né, mais focando na comunicação gerencial, Sônia, a gente pode pensar aí que a gente já passou dessa fase de discutir a necessidade, a possível aplicação da mediação digitalizada e conectada nos ambientes organizacionais. Não é verdade? Acho que você trouxe isso bem ali na sua fala no começo. Então, a gente já não precisa mais discutir que isso é necessário e que isso é aplicável, né? Por vários motivos. Hoje, eu acho que o foco maior está no processo de comunicação em redes, né? De que forma esse processo ocorre, como os relacionamentos dentro das organizações estão sendo construídos com seus públicos por meio de formatos que propõem a equalização entre emissores e receptores, foi também aquilo que você trouxe lá para a gente como provocações iniciais, e eu penso que a gente está diante de uma imposição de mudanças culturais muito grandes, que essa digitalização em rede aí trouxe para a nossa rotina da comunicação nas empresas e nas organizações, que não pode ser ignorada, né? Essa relação com a tecnologia, ela nos traz, nos coloca diante de alguns pontos sensíveis, porque a gente tem aí adequação de ritmos a vivenciar, né? A inovação, a tecnologia digital, ela muda com muita rapidez, com muita agilidade, isso requer uma postura diferente dos líderes, dos gestores que estão à frente, que vão certamente aí trazer para si a responsabilidade de fazer com que essa comunicação seja efetiva e seja eficaz, né? E a gente precisa também pensar em novos posicionamentos e conhecimentos que são necessários, competências diferentes que são necessárias para ser um bom gestor hoje, né? Antes você tinha pessoas que se diziam bons líderes, que não, mas ele não se comunica bem, mas é um ótimo chefe, é resolutivo. Hoje, dificilmente você vai qualificar um bom gestor de bom gestor se ele não se comunicar bem, não é verdade? Então, é algo que a gente precisa trazer à luz aí, que essa flexibilidade é muito importante, que a criatividade para trabalhar com esses processos é muito importante, porque nós estamos falando o tempo todo de um mundo em mudança, né? Em transformação constante. Eu acho que é a partir desse cenário de transformações constantes que a gente chega até esse momento em que a gente vem discutir
os desafios, né, que esse momento atual que a gente está vivenciando nos propõe. Chega uma pandemia do dia para a noite, que tira o nosso chão, então a gente não está mais vivenciando essas mudanças, transformações do mundo em décadas, em séculos, né? Em poucos meses, a gente viu o mundo inteiro ter suas relações familiares, de trabalho, de sociabilidade, de consumo completamente transformadas por conta de algo que não foi pensado nem planejado. Né? Todo mundo foi arrancado do conforto, das suas rotinas, do seu trabalho habitual, da sua vida que já estava ali mais ou menos estabelecida. E isso também aconteceu com as organizações, né? Se viram diante de um desafio aí, um dos maiores desafios, talvez, que as organizações já tenham enfrentado de lá para cá. E aí a gente chega à pergunta, né, que nos traz aqui a essa discussão e que pode nos ajudar a trazer algumas luzes interessantes para pensar a partir desse nosso cenário. Que desafios que a comunicação gerencial enfrenta nesse cenário que a gente está vivenciando daqui para frente, porque a gente sabe que essa é uma tendência, né, acho que nos próximos anos, e como que a gente pode lidar com esses desafios enquanto pensadores, enquanto comunicadores, enquanto responsáveis por trabalhar essa comunicação gerencial com as lideranças. E aí a gente tem que pensar em algumas linhas, em algumas possibilidades, alguns caminhos, né, Sônia, que nos levam até algumas possíveis luzes para esses desafios. É verdade, Rafael, muito interessante essa sua retrospectiva, né? Você traçar essa linha dessas transformações que ocorreram aí ao longo do século XX e agora no século XXI, você resgatou até um pouquinho antes do século XX, e a gente percebe, se assusta, né? Em pensar que hoje a gente não tem mais, hoje, nesse momento, a gente não tem mais esse tempo para se acostumar com as transformações. As transformações chegam, né, de maneira repentina e todos têm que estar ali, conseguir lidar com essa nova realidade, com a ferramenta que tem que aprender tudo, muitos desafios que as empresas enfrentam nesse contexto da comunicação organizacional. Recuperando a sua fala, professora, que ele tem esse papel de se relacionar com os seus liderados, com os funcionários, mas, além disso, porque quando ele tem, a gente percebe no nosso dia a dia, que quando ele tem uma ferramenta na mão, tecnológica, o celular, por exemplo, essas salas como nós estamos agora, ele consegue comunicar com o seu grupo, né? Ele consegue falar com o seu grupo, ele consegue ou com uma pessoa do seu grupo de trabalho, com um determinado funcionário. Porém, muitas vezes esses funcionários ele não está promovendo uma aproximação entre esses funcionários, né? Porque cada um está distante, cada um está em seu espaço, e o que a gente tem percebido, eu trabalho muito próximo com muitos gestores, né? A gente acaba vivenciando isso, ele conversa exatamente, ele dialoga muito pontualmente para resolver determinada situação, para falar de determinada demanda. No entanto, aquele papel do gestor, do gerente, em promover uma unidade entre a equipe, em promover uma unidade da equipe com as outras equipes, porque ele pertence a um organismo que todos estão conectados, né, os departamentos todos estão conectados em um único organismo, que é a empresa, em favorecer esse diálogo entre essas pessoas da sua própria equipe. Eu acho que isso acaba deixando, né, tá ficando um pouco de lado, né, esses relacionamentos mais humanos e não apenas o relacionamento para exigir uma demanda, para fazer uma cobrança e tudo mais. E quando você falou também em tecnologia, nesse momento que nós estamos vivendo, a gente sabe que tem vários apps hoje, né, vários aplicativos, ou alguns aplicativos, que estão favorecendo isso, né, com essas equipes. Mas vai depender muito do comportamento do gestor, né, vai
demandar muito do que ele entende de importância para interagir com esses seus funcionários e fazer com que esses funcionários continuem valorizando a identidade da empresa, a comunicação da empresa para reforçar a identidade. E falando também em tecnologia, é muito interessante, chega a ser uma coisa meio que maluca da gente pensar, Rafael, que mesmo diante da força da tecnologia que as organizações têm, ainda é imprescindível os relacionamentos, a palavra, a aproximação, né, o diálogo, que a tecnologia nenhuma consegue substituir, né? Então, isso também é muito importante a gente retomar. A necessidade da aproximação, do diálogo, né, da união, mesmo que essa aproximação seja essa como nós estamos fazendo aqui, né? É muito importante, não apenas a usar de maneira individual, também tem que promover essas relações, né? Essa familiaridade com o ambiente da empresa, mesmo distante desse ambiente, né? Como a pandemia está promovendo agora. E falando em desafios, né, professor Rafael, a gente vive situações que é bacana a gente compartilhar aqui com quem está nos acompanhando, né? Por exemplo, eu vou dar um exemplo que eu estou vivenciando agora, a questão de gestão escolar, dos gestores escolares, né? As escolas estão promovendo e buscando meios de comunicação eficazes e rápidos para conseguir o gestor escolar conseguir interagir com a sua equipe de professores, para esses professores interagirem com os seus alunos. Quando a gente fala em escolas privadas que estão bem equipadas, onde o seu público também está bem equipado, fica mais fácil, talvez, esse cenário. Mas quando nós estamos, que nós temos no nosso país escolas, muitas escolas, onde o gestor ele não tem essa ferramenta, não tem principalmente as públicas, né? Não tem essas ferramentas tecnológicas que possam promover essa aproximação do gestor escolar com os seus professores, para esses professores continuarem em atividade de onde eles estão. A gente está vendo o esforço enorme dos conselhos, do Conselho Nacional, dos órgãos oficiais, em fazer com que esses professores se comuniquem com esses alunos através de ferramentas, mas pensando no papel do gestor, como está sendo difícil para eles, como está sendo complicado esse processo de comunicação, né? De você pegar um município onde as ferramentas tecnológicas, onde a internet não é favorável, e manter essa aproximação, esse diálogo, né? E aí toda uma rede acaba sendo prejudicada. Por quê? O gestor não consegue dar continuidade ao seu trabalho com esses professores ou com esses secretários, né, a equipe que ele lidera, e aí ele não consegue transmitir a mensagem, ele não consegue promover um ambiente de aproximação entre essas pessoas, entre os próprios professores. Eu estou falando isso porque eu estou vivendo isso em um município que a gente acaba prestando assessoria, né? E aí o que acontece? Esses professores também não vão saber lidar lá na ponta com esses alunos, porque a equipe, gestão e professores, gestão e funcionários, gestão escolar e funcionários, secretaria e professores, secretaria e gestão, acaba sendo muito prejudicada com esse tipo de distanciamento, com esse tipo de isolamento. E aí é um desafio enorme. Quais são os outros instrumentos disponíveis para esse tipo de gestor, para ele favorecer essa aproximação da sua equipe, essa unidade entre a equipe, até mesmo o gestor fazer um papel de aliviar essa tensão que a sua equipe está vivendo hoje, que os seus trabalhadores estão vivendo hoje, né? Aliviar essa tensão, que cada um está em seu canto, cada um está isolado, né? E aí acaba, e a gente sabe da comunicação, que quando não há comunicação,
à desinformação, né? E aí cada um acaba criando e imaginando coisas e ouvindo, né, coisas, o tal do telefone sem fio, onde todo um sistema de organização acaba sendo prejudicado, onde as metas acabam sendo prejudicadas, porque está todo mundo distante, né? Não só em distância presencial mesmo, mas em distância tecnológica, né? Então, é um grande desafio, é um grande desafio. Então, essa é uma experiência que eu vivo, e também tem uma outra experiência de uma empresa privada, onde os funcionários, né, de uma grande empresa multinacional, está acontecendo o quê? Eles estão ficando desanimados, eles não estão se sentindo mais pertencentes àquele ambiente. Uma multinacional, né? Porque o gestor, eles não estão encontrando, eles não tendo aquele momento de encontro, né? E nem de encontro com os seus colegas e nem de encontro com a própria organização, a filosofia da empresa, né? A identidade da empresa. E tem funcionários que estão ficando desmotivados. Aí eu acho que teria que entrar uma outra parte, né? Que talvez não seja a nossa, mais de psicologia e tudo mais, mas para mostrar a importância do gestor nesse momento, né, de usar, já nessa empresa multinacional, de usá-las para exercer o papel de pessoa que está ali para cobrar tarefas e para falar sobre demandas, mas também para favorecer esses encontros, né? Para favorecer essas aproximações, esse clima organizacional, utilizando essa tecnologia, né? E essas ferramentas que nós temos hoje. Talvez isso, Rafael, passe pela questão da formação do gestor, né? Dele saber fazer isso também, né? Eu acho que também isso passa pela formação, de como ele deve utilizar essa ferramenta como instrumento de fortalecer essa questão das culturas organizacionais, né? A professora Margarida Conche fala, que tantos o professor Wilson Bueno fala, que tantos outros teóricos acabam falando. E o que mais, Rafael, que você pode colaborar aí com a nossa conversa? Isso tudo que você traz, eu acho que faz o gancho perfeito com aquilo que a gente está falando desde o início. A gente está falando de transformações que não acontecem e não produzem efeitos homogêneos sobre a sociedade. Então, é impossível a gente dizer que todas essas transformações tecnológicas, elas atingiram todas as pessoas em todos os lugares da mesma forma, todas as organizações. Então, nós vamos ter diversos desafios, né, níveis diferentes de desafio a enfrentar a partir desse cenário que a gente está tendo, e tudo isso tem muito a ver com a realidade que as pessoas vivenciam, né, que os grupos, as organizações vivenciam nos seus locais, digamos assim. Então, esse mundo e muitas vozes que a gente está buscando questionar, né, na temática esse ano e trazer ali para a responsabilidade da Intercom, dos pesquisadores, de todo mundo que congrega conosco, pensar a partir de que funções, que atividades da comunicação, que vozes, né, que olhares dentro dessas vozes da comunicação nós podemos ouvir e trabalhar. Isso também se refere a isso que a gente está falando aqui. Então, nós temos realidades organizacionais completamente diferentes, às vezes, das outras, e olhar para essas diferenças nos faz pensar que os desafios eles precisam ser enfrentados também de acordo com cada uma dessas realidades, né? Você traz uma realidade ligada a professores, né, a uma estrutura de ensino que é, obviamente, muito diferente do exemplo da multinacional que você mesmo citou. Então, olha como é interessante a gente perceber que, em um caso, a necessidade mínima de comunicação que não está sendo suprida, que você precisa ter uma unidade, você precisa ter um momento de conexão entre os objetivos daquele trabalho, daquela organização, e as pessoas que vão auxiliar essa organização a atingir esses objetivos. Então, no primeiro caso, a gente tem necessidades muito básicas de comunicação prejudicadas por conta do distanciamento físico nesse momento. No segundo caso,
a gente está falando de necessidades emocionais, que estão ligadas ao pertencimento que você tem ou não, daquele local, daquela atividade. A gente sabe que a comunicação visual, as paredes, os cartazes, as cores, o que tem na nossa mesa no trabalho, a forma como o nosso computador demonstra ou não a marca, ou chegar em um lugar com uma marca muito grande, tudo isso reforça o pertencimento, ajuda, contribui para esse clima organizacional que é importante para manter as pessoas motivadas e unidas. E a gente jamais pode prescindir da comunicação para ser a linha de costura, vamos dizer assim, desse clima organizacional. Né? Você não consegue motivar ninguém se você não se comunicar com as pessoas. Isso é uma premissa básica. E a partir de pensar, né, esses exemplos, esses casos, eu já estou há quase 10 anos, coordenando a área de comunicação no Ministério Público Federal, aqui no Amazonas, né, onde eu trabalho, e a partir também de algumas experiências de colegas, de alunos com os quais eu tenho partilhado um pouco da minha experiência dentro de uma especialização em assessoria de comunicação em mídias digitais, a gente percebe como essas realidades são diversas. Eu trago aqui para vocês um pouco do exemplo de como a gente, no Ministério Público Federal, com a equipe que eu trabalho na área de comunicação, tem buscado envolver e trabalhar com os gestores essa necessidade de repensar a nossa comunicação. Ela foi, em boa parte, solapada com essas mudanças que a gente vivenciou nesse último mês, nesses últimos 45 dias, com a quarentena, o isolamento social que está todo mundo vivendo. Então, lá a gente tem aproximadamente 200 pessoas na organização como um todo, com unidades descentralizadas. Então, a maior parte funciona aqui em Manaus, mas a gente tem um grupo de servidores, de procuradores, de estagiários e terceirizados que está lá em Tabatinga, na Tríplice Fronteira. E que tem especificidades, inclusive de comunicação, que são diferentes da que a gente tem aqui em Manaus, e a gente precisa pensar em formas de como congregar todo mundo. Isso tudo considerando as características da organização. Então, é uma instituição pública que tem um grau de burocratização ainda muito grande em determinadas rotinas administrativas. A gente tem trabalhado para ampliar a horizontalização da comunicação entre os públicos, especialmente entre procuradores e servidores, que sempre foi uma dificuldade muito maior. E esse momento que a gente está vivendo agora nos impele a demonstrar ainda mais, a partir das estratégias que a gente está buscando, para todos esses públicos, que você já não consegue mais pensar em uma comunicação que é descendente, unicamente ascendente, como lá atrás a gente, né, tinha aí como algum dos modelos de comunicação organizacional. A gente precisa pensar em outras formas de fazer, de conectar essas pessoas, e essa é a palavra-chave que a gente tem utilizado nas nossas estratégias aqui, é a conexão. A gente está o tempo todo conectado com tudo hoje. A maioria de nós sequer desliga o celular para dormir, né? O tempo todo a gente está conectado com as pessoas, a gente emocionalmente se sente conectado com algumas pessoas, com a empresa na qual a gente trabalha, com aquilo que a gente faz fora da empresa também. Então, essa palavra, ela tem ganhado um valor ainda maior nesse contexto que a gente está vivenciando agora, porque a gente precisa que as pessoas permaneçam conectadas para continuarem trabalhando, inclusive. E aí, nesse repensar da comunicação, a gente fez um novo diagnóstico para identificar onde está o nosso público, né? É claro que fisicamente todo mundo está em casa, a instituição está 100% trabalhando em regime de teletrabalho, né? Nós já tínhamos algumas pessoas em regime de teletrabalho antes de a pandemia mudar isso completamente, isso já era uma experiência positiva, mas era um público muito pequeno ainda, então a gente não precisava de estratégias muito significativas para conseguir atingi-los, até porque eles precisavam voltar à organização de tempos em tempos. Agora não, está todo mundo em casa, a gente não sabe por quanto tempo, e a partir desse diagnóstico a gente percebeu que 99% do nosso público interno está conectado às mídias sociais, várias delas, né? Então,
é a partir desse olhar, dessa realidade que a gente está hoje, de distanciamento e de conexão por um outro canal que não é aquele que a gente estava acostumado. Então, a intranet, ela pouco me ajuda a conseguir atingir os objetivos como me ajudava antes, porque as pessoas estavam lá e, de alguma forma, precisavam acessar aquele canal. A gente tinha murais digitais nos elevadores, nos andares do prédio, trazendo algumas mensagens importantes, né, da administração, mensagens das gerências para as equipes, mas isso tudo desapareceu da noite para o dia. Então, a gente precisa... E o grande desafio foi como é que a gente vai repensar esse modelo agora? A primeira resposta é: a gente precisa estar onde as pessoas estão. A gente precisa fazer com que os gestores entendam e utilizem bem os canais de comunicação aos quais as pessoas já estão conectadas. Eu não preciso obrigá-las a criar uma nova rede interna para todo mundo ir lá e seguir, se forçar a usar aquele espaço. Não. Por que não utilizar o espaço onde elas já estão conectadas? Então, o primeiro passo foi a gente pensar em formas de capacitar esses gestores, essas lideranças, a repensar as suas próprias práticas de liderança. Se você não tinha como parte do seu escopo ali de trabalho como gestor o processo de reunião com as equipes, porque todo mundo trabalhava na mesma sala, então, aparentemente, uma reunião formal, todo mundo marcava um horário ali para sentar e discutir, não fosse necessário, porque você estava o tempo todo conversando com as pessoas ali ao teu redor. E agora? Você só tem o seu computador, o seu notebook, os seus cadernos de anotação e sua família ao redor, ali em casa, trabalhando nessa realidade que eu estou falando aqui do Ministério Público Federal. Como é que a gente vai fazer para manter a unidade, para manter o vínculo da equipe, né? Manter o trabalho de gestão de liderança funcionando, né? A gente precisa manter essas pessoas conectadas também. Então, foi aí que a gente pensou em utilizar as redes sociais, nas quais as pessoas já estão, para mantê-las conectadas também com as lideranças no trabalho. E não só, manter as próprias lideranças conectadas entre si, né? No composto de comunicação integrada, que segue sendo muito válido para a nossa realidade de hoje, que a professora Margarida nos traz de contribuição. Nós não podemos prescindir das outras áreas, a gente precisa que elas todas caminhem conectadas. Então, não só os gestores precisam estar conectados com a sua equipe, eles também precisam estar interconectados entre si. Então, essa foi uma das primeiras percepções que nós tivemos. Então, nós buscamos, através do uso do WhatsApp e do uso do Instagram, inclusive também, trazer essas pessoas para ambientes de convivência digital, né? Estimulando também a adoção de estratégias de reuniões periódicas por dispositivos como esse que a gente está utilizando agora, né? Mas não só. Então, a partir desse trabalho com as lideranças, a gente buscou fazer uma espécie de formação continuada com eles, oferecendo possibilidades diferentes daquelas que talvez eles já conhecessem na rotina analógica de vivência, né? Para manter a conexão com as suas equipes. E a gente tem obtido retornos muito interessantes, né, das pessoas, dos liderados, das próprias lideranças, em relação aos resultados positivos que isso tem surtido efeito. Inclusive porque um dos canais, um dos processos que nós buscamos envolver as lideranças é justamente trazer para eles a noção daquilo que você acabou de falar. A gente não está no momento normal de trabalho no mundo de um modo geral. Então, se você não tinha um olhar muito preocupado com as emoções, com o bem-estar da tua equipe no passado, agora é hora de pensar nisso, porque desse bem-estar vai depender boa parte do funcionamento do trabalho que você tem para desenvolver em equipe, né? Então, é uma mudança de cultura, como eu vinha dizendo. A gente não está mudando apenas os meios pelos quais a gente está se conectando com as pessoas. Até porque a gente, enquanto gestores, pensando do ponto de vista do gestor, o gestor ele está invadindo um espaço da casa, né, da família e das pessoas no momento do trabalho, que antes não ocorria. Então,
esses processos de ajuste, eles estão sendo feitos agora na prática. Por isso é tão importante a gente repensar a cultura por meio das quais as pessoas, especialmente as lideranças, os gestores, foram educados, acostumados a promover a comunicação com seus liderados. Eu acho que esse é um dos exemplos. Alguns alunos que recentemente eu tive a oportunidade de conversar em um módulo que eu ministrei na especialização em assessoria em comunicações digitais na Faculdade de Boas Novas, trouxeram também realidades em que algumas empresas, algumas agências de publicidade e de comunicação digital já estão adotando esse modelo, já estavam, antes desse processo de pandemia, já estavam adotando esse modelo de trabalho descentralizado com um sucesso muito grande, né? Inclusive de promover em alguns momentos, porque são agências que congregam pessoas de lugares diferentes do país, como a gente está aqui, né? Pessoas de vários estados. E em determinados momentos, essas pessoas elas fazem happy hours a partir de ferramentas como essa que a gente está tendo aqui. Então, todo mundo se reúne para falar, para ouvir música, para discutir, para debater, e entra um, depois o outro sai, e alguns ficam até o final da noite, outros saem um pouco antes. Então, é algo que já vinha sendo desenhado na realidade pré-pandemia, vamos pensar, né, a partir desse marco que a gente está discutindo agora, e é algo que me parece ser um traçado ali, uma linha, um caminho para onde as coisas estão seguindo. Mais uma vez, sempre pensando que isso não é uma máxima absoluta para tudo, porque né, a gente tem aqui 61 municípios, nós temos 62 como Manaus, mas 61 municípios com problemas terríveis de acesso à internet e telefonia. Né? Então, não dá para a gente dizer que essa é uma realidade aplicável a todas as possibilidades. Né? Acho que é muito mais um olhar de tendência do que de generalização, enfim. Eu tenho certeza que todos esses exemplos, essas práticas que a gente tem trazido aqui como exemplos, são também indicadores, né? Que não são absolutos, não são respostas únicas, mas são luzes aí que a gente está tentando pensar, tentando propor a partir dessa realidade que a gente está vivenciando, para caminhar mais para frente, né, Edson? Eu acho que a gente precisa pensar em fazer as coisas funcionarem. A comunicação é fundamental para esse processo acontecer. Muito bom, professor Rafael. Quando você falava, eu fiz duas anotações aqui, e antes de fazer uma observação do que você falou, né, que a gente já está caminhando aqui para o final, como é importante, né, a gente pensar nesse mundo e muitas vozes, como nós estamos falando aqui. Um exemplo que eu tenho, voltando lá para a questão do universo escolar, da gestão escolar, eu até cheguei a entrar em contato, né, com o órgão do Ministério da Educação, porque muita coisa, né, muitas informações são elaboradas pelo Ministério da Educação, muitas apostilas, muito material, que estão todos, a maioria desse material está na internet, né, para ser baixado, esse material para ser ouvido, vídeos excelentes, um material de altíssima qualidade, com orientações muito boas, né, não estou questionando isso. E aí, no entanto, quando eu vou dar essa assessoria para os gestores e mostro, né, que está tudo ali, que tem tudo na internet, aí eles viram para mim e falam assim, professora, mas nós não conseguimos baixar esse material. Nós não conseguimos ouvir, é lenta a nossa internet, a gente não tem esse material, tem que ser impresso esse material para nós. Aí eu entro em contato, né? Eu vou lá, entro em contato, falo, escuta, dá para mandar esse material todo impresso? Não, mas está tudo disponível na internet, então a gente precisa pensar, lembrar desse mundo e muitas vozes, porque muitas vezes no nosso país você tem cenários onde além de não ter acesso à internet, além da internet ser difícil de baixar, de reproduzir aquele material, aquele vídeo, aquele material impresso, muitas vezes também não tem a ferramenta humana, a mão de obra qualificada, especializada para conseguir fazer aquele trabalho. E aí
quem tem que receber essa informação lá na ponta, que são os professores, que são os alunos, eles acabam não recebendo essas informações. E aí, existe uma outra discussão para um outro momento, aumenta a desigualdade, né? Aumenta, né, a desigualdade, aumenta uma série de outras questões que valeria a gente marcar um novo encontro e que na essência está a comunicação, a escolha do canal, né, a forma, pensar nesse mundo. Então, é bem interessante. Para a gente ir para finalmente, né, que a gente tem que a gente quer ouvir as perguntas das pessoas que se inscreveram em nossa live. Nós temos aqui, quando você falou que está promovendo esse trabalho na empresa, no Ministério Público Federal aí do Amazonas, você falou dessa implementação, né, dos gestores em utilizar as próprias ferramentas das pessoas, das redes sociais, dos meios em que esses 200 funcionários já interagem. E a resistência? Houve uma resistência, Rafael, nesse seu projeto, desses gestores, ou houve uma aceitação tranquila? Porque aí, afinal de contas, ele vai ter que saber lidar com ferramentas e com redes sociais diferentes, né? E ter um conhecimento diversificado desses canais todos. O que você tem para nos dizer? Em termos de usabilidade das ferramentas que a gente propôs, a gente não enfrentou resistências das lideranças, né? A gente tem, aliado a isso, eu acho que isso acaba também facilitando o uso das tecnologias para esse processo de gestão, o fato de que a maior parte das pessoas que hoje ocupam cargos de liderança no Ministério Público Federal aqui no Amazonas são muito jovens, inclusive os próprios procuradores, né? São pessoas com 30 anos até no máximo 38, 39. Então a gente tem um público que está acostumado a utilizar essas ferramentas para praticamente viver, né? Hoje a gente praticamente não visita a agência bancária, a gente faz uma série de serviços tudo pela internet, no bojo dessas transformações todas ali que eu citei ano passado, né? A gente antes via a Bolsa de Valores lá, aquele pessoal, todo mundo batendo martelo. Hoje você tem um home broker na mão, se você quiser, e essas pessoas todas estão ambientadas nesse processo. Então, isso é uma vantagem, inclusive foi percebida por nós no momento em que a gente fez esse diagnóstico, né? No momento em que a gente foi olhar, pera lá, quem a gente precisa buscar para fazer com que as coisas funcionem? São as nossas lideranças. Vamos olhar para o perfil dessas lideranças, entender que ferramentas elas podem utilizar de maneira mais apropriada, de maneira mais objetiva e eficaz dentro desse contexto que a gente está vivendo aqui. Porque certamente se a gente tivesse um público de gestores com uma realidade de vivência, de experiência dessas ferramentas diferente, a gente talvez tivesse que dar alguns passos atrás, no sentido de buscar primeiro um processo que os capacitasse a entender o funcionamento, a buscar o uso dessas ferramentas, caso não utilizasse, apesar de que, basicamente, eu acho que o WhatsApp, que é uma ferramenta rápida de comunicação ágil, que é o que a gente precisa na maior parte dos momentos, nessa experiência que a gente está vivendo agora de isolamento, ele hoje permeia praticamente todas as faixas etárias, né? Muita gente utiliza essas ferramentas aos 80 anos, aos 70 anos. Isso não é mais uma barreira muito grande com o WhatsApp, né? Outras ferramentas, como as videoconferências, isso talvez tenha ali um pouco mais de resistência, mas, como eu falei para você, a gente acabou não enfrentando em razão das características do nosso quadro de lideranças e do quadro de servidores, de terceirizados, de um modo geral, né? Mas isso tudo perpassa pela necessidade de a gente entender quem são essas pessoas. Nós trabalhamos tecnicamente na área de comunicação. Se a gente simplesmente propusesse as ferramentas sem pensar quem eram essas pessoas que iam utilizar essas ferramentas, talvez a gente tivesse em pouco tempo aí enfrentado uma enxurrada de críticas das próprias lideranças, porque elas não conseguiriam ali colocar essas atividades em prática. Uma coisa bem legal que a gente tem percebido é que utilizar o Instagram como uma ferramenta de comunicação interna, né, de promoção da interação,
foi uma alternativa muito legal para a gente superar, por exemplo, as dificuldades de manter um grupo do WhatsApp com os comentários abertos, né? Eu acho que vocês todos aí participam de grupos do WhatsApp, sabem o que normalmente acontece quando a gente reúne quase 200 pessoas em um grupo que permite que todo mundo faça comentários. Então, a gente optou por, nesse grupo mais amplo, restringir as publicações apenas aos administradores, né, que são as lideranças e agentes da comunicação com alguns conteúdos específicos, e a trabalhar com eles a possibilidade de fazer espécies de bate-papos temáticos dentro do próprio grupo mesmo, em determinados momentos. Então, a gente anuncia que daqui a 2 dias, o responsável pela gestão de pessoas vai estar esclarecendo as dúvidas de todo mundo que quer saber como faz para enviar atestados médicos nesse período de isolamento, já que não dá para ir pessoalmente lá. Então, a pessoa vai ficar, a gente vai abrir os comentários nesse momento, as pessoas vão interagir com esse tema, e aí, encerrado ali, a gente fecha para ficar tranquilo de novo. E aí, o Instagram funciona como uma ferramenta de interação, porque os conteúdos, eles são similares, a gente publica no Instagram, provoca ali uma discussão, uma interação no Instagram, e as pessoas vão lá, comentam, falam que estão com saudade uma da outra, postam fotos e marcam a gente. Então, vira um ambiente ali de socialização, de sociabilidade, de interação entre as pessoas, que cumpre uma outra função que não é apenas a de comunicação gerencial. Então, a gente complementa ali essas ferramentas e tem sido bem aceito. Muito bom, Rafael. A nossa conversa está ótima, estou adorando o nosso bate-papo aqui, mas a gente tem um tempo, né? E eu gostaria de deixar também um tempo para as pessoas que estão aí em nossa sala, para elas também se manifestarem, para ter um momento aí de perguntas, né? Se alguém gostaria de falar comigo, fazer uma pergunta direcionada a mim, ou ao Rafael, ou a nós dois, sobre o que nós falamos, ou alguma contribuição, né, professor Rafael, que queira fazer. Mas, enquanto as pessoas estão aí pensando, né, em mandar alguma pergunta, deixa eu só retomar o que você falou sobre os departamentos, né, quando você fala do perigo desse momento de não há uma ligação entre os departamentos e as pessoas e os departamentos se isolarem, e aí cada um acaba fazendo o que quer, né? Cada departamento acaba fazendo o que quer, se aquele líder não conversa com outro líder. Foi esse momento que você falou, a importância dos líderes também se conversarem para que eles consigam manter o comportamento dos departamentos de maneira uniforme, mas lógico, respeitando as suas características, né, ali, de função, de tarefa e tudo mais, mas de manter uma certa unidade entre os departamentos, para que tudo venha contribuir para o negócio da empresa, para a identidade da organização e tudo mais. Eu estou falando isso da importância porque exatamente eu tenho passado por isso nos departamentos dessa assessoria que a gente faz, onde muitas vezes os líderes não se conversam, né, das secretarias não se falam ou não se interagem, e aí acontece o quê? Cada um acaba fazendo, cada departamento acaba fazendo aquilo que acha que tem que fazer, né, de acordo, lógico, cada secretaria ou cada departamento tem a sua função específica, mas todas as secretarias ou todos os departamentos trabalham para um bem maior, por um objetivo único, né? Para determinada empresa. Então, a importância disso que você falou, Rafael, dessa ligação, dessa comunicação entre a liderança, né? Entre a própria liderança, para que esses departamentos possam se conversar, né? Para que quando cada um estiver com o seu departamento, também passe uma certa unidade na comunicação, né? Era um comentário que eu gostaria de fazer. Então, agora a gente pode abrir para as perguntas, né? Quem está aí na sala e quiser fazer alguma pergunta antes da gente encerrar, ou fazer alguma consideração, a gente vai ficar feliz aqui. Mais uma vez, agradecemos a participação de todos vocês, por terem inscrito, ter ficado com a gente até esse momento aqui, né? Ouvindo a gente falar. Tem muito mais, mas a gente sabe que o tempo não dá para a gente também extrapolar muito, né? Porque cada um tem as suas agendas aí, mas a gente quer agradecer também quem esteve conosco aí no Facebook,
nos ouvindo e nos prestigiando. Muito obrigada mais uma vez, né? E a gente aguarda aí vocês todos novamente. Na próxima terça-feira nós teremos outras lives, na terça, na quinta-feira, e dessa forma a gente consegue a cada semana ir debatendo um pouco mais o campo da comunicação, né? Então, alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Se não, a gente pode passar para as palavras finais aí. A Dani, né? A Daniele Lacerda gostaria de falar. Legal, Queria, sim. Daniela. Muito obrigada pela participação, viu? Boa noite. Obrigada. Boa noite, Sônia. Boa noite, Rafael. Nossa, está sendo muito rico, né? Agradeço a vocês essa oportunidade de fazer essas lives. Realmente é muito importante a gente manter esse contato, né? O que vocês falaram bem, né? Desse contato virtual, embora o contato humano ainda é essencial, né? Então, a gente conversar e manter a nossa convivência é bom demais. Eu queria só comentar, né? Só para falar com o Rafael, que ele comentou um ponto que eu até anotei aqui, que eu achei interessante, que ele fala sobre a posição, né, que nessa situação que a gente está vivendo, né, em que precisa ter esse contato contínuo, claro, né, da liderança com a equipe, né, e a gente sabendo que o público, né, está em casa, os gestores terminam invadindo, né, como você falou, né, invadindo as casas das pessoas. E aí eu me peguei pensando já no momento futuro, né, imagina, talvez a gente não tenha pensado ainda que está num momento de crise, mas imagina, vamos tentar imaginar, né, talvez, a gente tem que já pensar isso, planejar nas empresas, como a gente vai poder desvincular, né, essa invasão, porque vai chegar um ponto em que está tão acostumado a gente estar o tempo inteiro online, porque no momento é de crise, então, fim de semana, à noite, ele está disponível, faz parte, né? Mas a gente tem que talvez pensar, né, criar esse desvincular, ou se será que vai ser mantido, né? Talvez a gente tem que repensar aí. Na verdade, é tudo uma mudança, né, cultural, mudança de valores, né, e mudança de relações de trabalho, né? Acho que é mais já pensar, né, no passo para frente, né? Acho que é uma discussão aí que tem que ser feita já pensando quando passar esse momento, que se Deus quiser vai passar, né? É isso mesmo, viu, Daniele? Eu tenho trabalhado muito aí, me abraçado praticamente com os estudos do professor Manuel Castells relacionados à sociedade em rede, e ele trata muito dessas mudanças estruturais também em termos de trabalho, né? Então, a gente está pensando, a partir da realidade que a gente está vivendo hoje, em razão de uma pandemia, que a gente não sabe quais serão as consequências, né? Em que prazo isso vai arrefecer, e a gente não pode desconsiderar o fato de que essas mudanças todas elas vão produzir efeitos que vão ser duradouros, alguns deles. Então, a gente já percebeu, por exemplo, que é possível muita gente trabalhar de casa e continuar com a produtividade boa. Isso abre uma janela para que essas organizações, de alguma forma, repensem a ocupação de espaços físicos, porque isso gera custo, né? Isso gera uma série de outros fatores ali que a organização talvez não queira lidar. Mas eu acredito, e você pontuou muito bem, que essa mudança ela é estrutural, ela tem a ver com o olhar que a sociedade está dando das relações sociais, inclui as relações de trabalho também, e na forma como esses espaços e esses tempos, eles foram completamente diluídos pelas tecnologias, né? pela comunicação por meio das tecnologias virtuais. Então, hoje a gente permanece conectado, a gente permanece vivo, permanece atento, vivo, o tempo todo nas redes sociais, porque a gente não se desliga da internet, né? E isso é algo que não tem mais como voltar. A gente não tem mais como simplesmente criar uma revolta mundial. Vamos sair todo mundo das redes sociais para impedir que as empresas cheguem até os nossos lares e invadam nossos espaços da família. Eu acho que essa transformação das mudanças culturais é um olhar que vai além e que vai rediscutir, sem dúvida nenhuma, vai colocar em xeque aí as relações de trabalho que a gente está vivenciando, né? Eu acho que, na prática, isso já está acontecendo no mercado de comunicação de um modo geral.
as pessoas já estão deixando de ser contratadas como pessoas físicas e passando cada vez mais a serem contratadas como pessoas jurídicas. Isso traz implicações, né? Não quero fazer juízo de valor, porque isso é uma discussão muito longa também para outro momento, mas eu acho que essas implicações estruturais, elas vão mexer com uma série de pressupostos que para a gente já estavam estabelecidos até agora, né? E que no futuro a gente não sabe exatamente em que grau isso vai estar ou não mais próximo da realidade que a gente vivencia, né? Mas é muito pertinente. Eu acho que a gente não tem uma resposta pronta agora, isso é algo que ainda está se desenhando, né? Mas é provável que em pouco tempo a gente tenha que lidar com esse cenário, inclusive na esfera judicial, muitas vezes, né? Por conta dessa, vamos dizer assim, ausência de limites muito bem definidos sobre os espaços e sobre os tempos em que você está dentro ou fora do trabalho e de que forma que isso impacta a sua vida de um modo geral também. Legal, muito bom. Professora Rafael, Daniela, deu para entender legal, né, Daniela? A resposta aí do professor Rafael. E chegou uma pergunta aqui para nós também, perguntando assim, qual é o principal desafio hoje da comunicação gerencial? Eu vou falar o que eu vejo, né, como o professor Rafael disse, muitas coisas mudando, e eu acho que um dos principais desafios hoje da comunicação gerencial é exatamente esse gestor compreender esse universo, essas transformações muito rápidas que estão acontecendo, tanto com os seus liderados, né, e as formas de comunicação que estão acontecendo hoje. Essa questão também do equilíbrio, de saber equilibrar essa invasão que a Daniela colocou, e tem mais uma pessoa colocando aqui também, de saber fazer esse equilíbrio da comunicação digital, dessa comunicação instantânea, né, e a todo momento, a qualquer lugar, ele dosar esse equilíbrio, ele se formar também. Eu acho que muitos gestores vão ter que olhar para essa nova realidade. Muitas vezes ele não sabe se comportar nessa nova realidade e vai ter que reaprender. Eu acho que esse também é um grande desafio de reaprender, porque as transformações são muitas e cada vez mais ele vai ter que saber se comunicar de formas instantâneas, não invasivas, equilibradas, de diferentes canais, né, professor Rafael? Não apenas o tecnológico, e saber que o seu papel é um papel que promove essa integração, né, essa aproximação, mesmo virtualmente, né, mesmo à distância, e saber que ele colabora com o reforço dessa identidade profissional e da motivação dos seus funcionários, que agora tem que se dar em outras esferas, não aquela apenas presencial, né, que é muito mais fácil. Então, eu acredito que o grande desafio, para quem perguntou foi a professora Nair, é realmente esse gestor ter que reaprender essas novas formas de promover essa aproximação, essa integração entre os departamentos de maneiras diferentes, né? Não mais como era ontem, né? Que a gente fala que essas transformações têm mudado assim, ontem, tem mudado assim de uma maneira muito veloz e assustadora. Eu acredito que esse é um dos grandes desafios, foi o que eu anotei aqui. E a Daniela, reforçando o que a Daniela colocou, esse equilíbrio, né, de não invadir, porque é muito normal você ver que é meia-noite, né, então 11 horas da noite, tem ali o pessoal achando que porque tem a ferramenta está disponível, acaba não equilibrando essas questões. Acho que é por aí. Tem mais uma pergunta aqui, que eu acho que nós respondemos, do João, não sei se o Rafael quer comentar. Ele fala assim: oi, boa noite, gostaria de perguntar aos professores qual é o limite entre a comunicação eficaz e a invasão, né? Vai depender muito mesmo dessa aprendizagem desse gestor, né? Ele vai ter que
ele tem que aprender, ele tem que entender, ele tem que se formar novamente, compreender tudo isso, porque senão, como foi colocado aqui pela nossa ouvinte, que está participando, acaba criando um estresse, acaba criando ao invés de ser algo bom, positivo, acaba indo para o lado negativo. Então, a questão do equilíbrio é muito importante, né, professor Rafael? E requer aprendizagem. Eu acho que sim, é um caminhar, né? A gente ainda está nesse processo. Eu acho que tem alguns indicadores que nos ajudam a estabelecer alguns parâmetros entre essas duas questões, viu, Joana? Respondendo a tua pergunta. Eu acho que a comunicação eficaz, ela existe para atender necessidades, né? Para promover conexões e suprir necessidade de informação, suprir a necessidade de conexão entre as pessoas. E a gente precisa pensar nesses objetivos a partir dos limites que se estabelecem. Então, todos nós tínhamos horários de trabalho pré-estabelecidos antes. Então, a comunicação, isso é uma orientação que nós já trabalhamos com as lideranças, por exemplo, no Ministério Federal. Eu acredito que a comunicação precisa ocorrer dentro do respectivo horário de trabalho de funcionamento da instituição, da empresa, né? Porque aquilo estabelece um limite, inclusive em relação ao horário. E outra coisa que é importante mencionar também é que nós fizemos, antes de propor essas estratégias, eu acho que ajuda até a responder também um pouco da segunda pergunta, a gente teve que fazer muito rapidamente um diagnóstico de aceitação desse tipo de ferramenta. Imagina se a gente do nada criasse um grupo com todo mundo e começasse a sair todo mundo de uma vez. A nossa estratégia ia por água abaixo. Então, a gente precisou fazer um diagnóstico ali muito rápido com algumas pessoas para tentar entender qual seria a percepção delas, inclusive nesse quesito invasão. Você se sentiria invadido se você fosse incluído em um grupo em relação ao qual você recebesse informações úteis, necessárias, interessantes para a realização do seu trabalho, para a vivência de um bem-estar, inclusive do ponto de vista organizacional nesse momento? E a gente teve uma resposta muito positiva em relação a esses questionamentos. As pessoas se sentiam de fato perdidas, desconectadas, não sabiam como chegar a informações que elas precisam para trabalhar, para fazer aquilo que elas fazem no dia a dia, em razão dessa mudança muito repentina, e que se sentiam, sim, à vontade, enfim, para receber essas informações por meios virtuais, enfim, da forma como a gente havia proposto. Então, eu acho que esses combinados, vamos dizer assim, a gente entender quais são os limites que a organização precisa adotar e que as equipes também, né, se impõem, enfim, a própria comunicação entre as pessoas, com as lideranças, nos ajuda a ter esse parâmetro, que os líderes, nós criamos um fórum específico para as lideranças, eles foram fundamentais para a gente entender como essa ideia ia surtir ou não efeito entre as suas equipes. Eles trouxeram feedbacks muito interessantes, mas é muito importante que a gente estabeleça limites, que esses limites sejam claros para ambas as partes, né? O que pode, o que não pode ser feito, tanto para as lideranças como para as equipes, para garantir que, em vez de atender uma necessidade, a comunicação irrite, crie problemas e crie mais barreiras entre as pessoas, né? Mas uma resposta pronta a gente não tem. Nós vamos ter tempo para mais uma resposta da pergunta que foi feita para você, Rafael. Acho que você está com a pergunta aí, né? Sim. É o do Antônio Laurindo. Isso e eu mesmo. acho que seria interessante a gente, então, encerrar com a sua resposta, né? E aí a gente despede das pessoas, porque o nosso tempo já está avançado. Legal. Antônio, olha só, a gente não tinha um plano emergencial pronto para essa situação, né? Nós tínhamos alguns planos de contingência em relação a outras possíveis situações, porque nós trabalhamos com a comunicação em todas as frentes, a comunicação com a imprensa, a comunicação com a sociedade, a comunicação com os públicos internos, enfim, outros públicos de interesse também da instituição, mas especificamente em relação a uma situação como essa, a gente não tinha um plano de contingência, né? A gente foi, de fato, pego de surpresa e a gente teve que pensar nisso enquanto nós próprios adaptávamos a nossa rotina de trabalho, né?
a gente não pode esquecer que nós, da área de comunicação, também somos uma área, também somos um setor dentro da organização e precisamos ajustar os nossos processos ali no meio dessa mudança toda, mas não podemos fechar os olhos para a necessidade de trazer a responsabilidade dos gestores, né, das lideranças, para fazer essa reflexão também entre as equipes deles. Então, a gente teve que fazer isso do dia para a noite, né? Repensar tudo isso do dia para a noite. As sondagens foram feitas muito rapidamente, a gente buscou o apoio das lideranças para conseguir o feedback das pessoas, né, do público em geral, do público interno em geral, também com mais rapidez, mas foi tudo feito a partir do início do isolamento social. Então, a gente não teve muito tempo para se preparar, não. Né? Nós, como processo, você pergunta como é que foi esse processo de esquematização, nós primeiro fizemos várias reuniões entre a nossa equipe mesmo, fizemos um projeto prévio, isso tudo tem que ser validado pela chefia principal da organização, no caso do Ministério Público, a gente tem a figura do procurador-chefe, que é o chefe administrativo, né, da unidade. Isso tudo precisou ser validado com ele também muito rapidamente, apresentamos o plano prévio, dizendo ali em linhas gerais o que a gente precisava fazer, e só depois que ele disse, olha, tudo ok, eu acho que é muito importante, a gente de fato precisa fazer isso, é que a gente deu início ao plano já tático, né? Indicando ali que estratégias a gente ia adotar para colocar isso em prática. E foi a partir de uma série de reuniões virtuais, como essa que a gente está discutindo aqui, a partir de uma interação muito, muito profícua ali dentro do próprio grupo de WhatsApp que a gente já tinha para o trabalho diário, mas que não era tão movimentado, e agora passou a fazer parte da nossa rotina. Nós começamos a estruturar esses processos todos aí a partir das necessidades que foram identificadas nesse diagnóstico inicial. Então, é algo a se pensar. A partir de agora, a gente precisa, de fato, pensar nos cenários mais improváveis para estar preparados para todos eles. Muito bom, professor Rafael. Então, olha, com essa resposta aí do professor Rafael ao João, né, que foi a pergunta. O Antônio foi o último. Ao Antônio, né, Antônio Laurindo. Nós vamos encerrar aqui. A Giovana está falando aqui, né, mais uma pergunta, né, mas a gente está com um tempo muito curto, não sei se dará tempo, mas, tem uma outra pergunta, mas eu gostaria até que ponto, em que medida essa comunicação ágil, né, poderia, principalmente em momentos de crise como a atual, estar relacionado, dependente de uma gestão ágil da liderança. E tem mais uma pergunta também. Eu acho que a gente pode depois responder essas perguntas, deixar no Face ou numa outra, mandar para vocês. Tudo bem? Porque senão o nosso tempo vai estourar, né? Acho que pode ser assim, a gente se compromete a mandar essas perguntas, essas respostas para essas pessoas. Pode ser, Rafael? E a gente responde na questão já fazendo um convite para vocês, para a próxima live na terça-feira, que vai ser com o professor Felipe Pena, da Intercom, da Universidade Federal Fluminense, e da Mônica Martinez, da Uniso, com o tema Jornalismo em Tempos de Pandemia e Autoritarismo, próxima terça-feira. Então, a gente já convida vocês aqui, e a gente, olha, várias perguntas chegando, né? E a gente agradece todos vocês, a gente promete que a gente vai responder essas outras perguntas que estão chegando aqui, mas é que o nosso tempo realmente está esgotado, a gente tem outras agendas e a gente não consegue mais ficar com vocês, mas foi um prazer enorme, adorei, né, Rafael? Muito obrigada aí pela nossa conversa, pelo nosso bate-papo, que tenha sido rico a vocês, né, aqui da sala com a gente, também lá no Facebook, e nos acompanhe e deixe as suas sugestões aí para a gente preparar mais uma série, né, e quem sabe a gente deixar esse projeto aí de maneira mais sólida, né, mais contínua. Muito obrigada, pessoal, até a próxima. Obrigado, viu, gente? Muito boa noite também. Obrigado, Sônia. Acho que foi obrigada, Rafael. Excelente. Aprendi muito também. Obrigadíssimo. Ótima noite para todo mundo. Muito obrigada. Boa noite. Boa noite.
Boa noite.